A determinação do ministro faz parte de um esforço de Barroso para silenciar o debate sobre a segurança das urnas. Paralelo a isso, o tribunal lançou uma campanha e tem aí desmentido no site do TSE o que considera desinformações propagadas nas redes sociais sobre o assunto. E eu começo hoje os Pingos nos Is com você, Guilherme Fiuza. Muito boa noite. Boa noite, Marcelo Matos, Ana Paula Henkel, José Maria Trindade, mestre Augusto Nunes, e boa noite a você. Bom, a gente já pode dizer que o ministro Barroso rasgou a fantasia, né? Ele, de fato, abandonou a técnica, ele abandonou a democracia no que diz respeito ao ambiente que se deve debater esse assunto, e ele criou, então, uma propaganda. O ministro Luiz Roberto Barroso está assintosa e ostensivamente, não sou eu que estou dizendo, a gente está vendo o enunciado da matéria, Matos, que você acaba de ler, demonstra isso com toda clareza. Ele quer criar uma história de que a opinião pública brasileira, que passou a discutir a questão de segurança eleitoral no Brasil, que não é do outro mundo, que é deste mundo e que quer avaliar um sistema que só funciona em 3 países do mundo, como todos já sabem. Isso é fake news também? Será que vai aparecer lá na tropa do Barroso, lá do TSE? Não funciona só em 3 países do mundo, não. Mas é fato. E esta opinião pública, né, que está sendo informada por técnicos que o sistema atual tem vulnerabilidades e passou a ansiar por um aprimoramento dessa segurança, o ministro Barroso está querendo criar a história, primeiro, de que a volta ao voto impresso, né? Nós vimos no TSE, um Twitter do TSE, mas o Twitter é uma expressão da instituição, né? Comunicação oficial, dizendo exatamente isso, propagando esta fake news, propagando esta desinformação, dizendo ao público que a proposição em análise na Câmara dos Deputados, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados do Parlamento Brasileiro, é uma volta à cédula de papel que é muito mais vulnerável e fraudável. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ato contínuo, o mesmo presidente do TSE contratou, né, figuras para fazer, supostamente, a propaganda da segurança do voto no Brasil atual, e pelo menos uma dessas figuras é militante do PT. Então, é por isso que eu digo que rasgou a fantasia. O Barroso acha que vai realmente conseguir levar adiante, né, com o auxílio de algumas manchetes de jornais que querem passar adiante a mesma história falsa, de que tem os bolsonaristas aí, terraplanistas, querendo voltar ao passado com teorias conspiratórias. Infelizmente para ele, a sociedade brasileira, bastante esclarecida, acompanhou o trabalho técnico na CCJ e na Comissão Especial do Voto Auditável. E neste trabalho técnico, especialistas no assunto, ouvidos por todos os parlamentares de todas as correntes, mostraram que os softwares das urnas e também até na fase da totalização, o sistema é vulnerável e que esta transformação do sistema no voto verificável, auditável, através da emissão impressa de recibos, é desejável como aprimoramento. É só isso, é só disso que se trata, mas, infelizmente, a autoridade eleitoral está criando um movimento de propaganda para fingir que esse aprimoramento é um delírio de um grupo político ligado ao presidente da República. É uma pena, é lamentável, mas a população está vendo com toda clareza o que está se passando. Muito bem, agora quero ouvi-lo. Muito boa noite, José Maria Trindade. Pois é, muito boa noite. Eu acho que esse debate está indo longe demais, né? E tem que ser debatido porque é a vida do país. Muito boa noite, Marcelo. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. Boa noite a todos.
A situação é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal está assumindo ali uma condição de corregedor geral e está passando, inclusive, acima do Congresso Nacional. Este é um assunto que está sendo discutido, debatido no Congresso Nacional e é assim que deve ser. E por que eu digo que está longe demais? Porque já estão falando em não acontecer as eleições de 2022, porque já está extrapolando aí a debates que não têm absolutamente nada a ver com uma decisão do Congresso, uma emenda à Constituição. Se ela for aprovada no Congresso Nacional, é evidente que tem que ser colocada em prática. O Supremo foi feito para interpretar as leis, interpretar a Constituição, o chamado controle constitucional, e não para definir o que o Congresso deve ou não deve aprovar. Eu acho desperdício de energia quando se fala em recuar na cédula. Por que recuar? Porque esta atual emenda, ela fala em apurar as cédulas de papel. Quer dizer, inverte o processo. Em vez de que as cédulas seriam garantia para uma possível confirmação, não. A cédula será o verdadeiro voto apurado. Os cédulas formarão o resultado da eleição. Então, cada mesa, cada secretário, mesário, se transforma num ponto apurador, como antes. Só que antes, como atual, não há um contato manual. E desta forma, a mesa, ou seja, a segunda emenda, né, que se ela for aprovada como está, cada urna terá a sua central apuradora ali antes de enviar para o Tribunal Regional Eleitoral, que manda depois para o Tribunal Superior Eleitoral. Aí dificulta e muito para os partidos exatamente fazerem o processo de apuração e de acompanhamento, porque são muitas urnas distribuídas pelo país. Então, é um debate que está sendo levado. Eu senti que no Congresso Nacional houve uma mudança de postura. Se antes ninguém nem pensava na possibilidade de aprovação, agora não. Existe mesmo a possibilidade de aprovação da emenda que foi espertamente deixada para depois. Assuntos assim precisam mesmo serem debatidos e discutidos no Congresso Nacional. O que eu acho estranho é a resistência. O que eu acho esquisito é esta campanha por parte de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal contra uma decisão que tem que ser tomada pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. Esse acompanhamento aí pode ser configurado, inclusive, como constrangimento ilegal. Muito bem, agora eu quero ouvi-la também. Muito boa noite, Ana Paula Henkel. Boa noite, Matos. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Zé, mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa. Bom, nós vivemos aqui nos Estados Unidos, né? É chato a gente ficar repetindo isso, mas eu acho que a gente tem que repetir sim, porque, de uma certa forma, o cenário político que passa aqui pelos Estados Unidos acaba chegando aí no Brasil em algum momento. Elementos desse cenário político, eles acabam chegando aí no Brasil. A gente já viu isso nos últimos 4 anos, até dentro da administração Donald Trump, coisas muito parecidas. E agora, mais uma vez, temos o elemento aí da votação, do voto auditável, das suspeitas de fraudes. E não tem como a gente negar, Matos, que os indícios de fraudes aqui nos Estados Unidos, eles continuam. Inclusive, a auditoria, um pequeno parênteses aqui para a nossa audiência, a auditoria oficial do Arizona já comprovou vários elementos bastante estranhos que agora estão sendo, de uma maneira mais profunda, investigados. E cogita-se também voltar o Arizona, o estado do Arizona, voltar atrás e não certificar a eleição. Mas isso não quer dizer que Donald Trump vai voltar ou que Joe Biden vai sair da Casa Branca. A eleição aqui é bem diferente, são 50 eleições, né? Como eu sempre digo aqui para a nossa audiência, e os delegados do Arizona apenas não... o que significa tirar essa certificação?
que o Estado ficaria neutro. Isso não vai ainda, não está certo que vai acontecer, mas é uma coisa que está sendo discutida, sim, que foi colocada na mesa. Isso não tiraria ali o número mínimo de 270 delegados para se tornar presidente dos Estados Unidos, então tudo continua como exatamente está. Mas pode ter um efeito dominó exatamente nas auditorias nos estados. A Geórgia também está com uma auditoria agora, o estado da Pensilvânia também está com a sua auditoria, e no Brasil, infelizmente, nós não temos essa capacidade, essa autonomia dos estados, essa independência de correr aí as suas auditorias específicas, caso alguma coisa aconteça. Tudo é muito federalizado. Então, nós precisamos sim colocar essa camada de proteção. Estão empurrando dentro desse pânico todo que nós vimos de partidos da oposição aí que se reúnem com ministros do TSE, com ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros esses, aliás, que em manobras nada republicanas tiraram da cadeia um corrupto, um condenado, né, em 2 instâncias por vários juízes e desembargadores, rasgaram a Constituição em relação a isso, exatamente para colocar o seu bandido predileto aí no caminho da eleição presidencial, e a gente tem que confiar nesses ministros, simplesmente dizer, não, a gente confia, fecha a porta, tranquem-se num quartinho, podem contar os votos e a gente confia o que sair de lá. Não, não é bem assim. Depois de toda essa insegurança jurídica que a gente vê já há bastante tempo por parte de ministros do STF, que comandam hoje, ministro Barroso hoje, o ano que vem o ministro Alexandre de Moraes, que aí, já que estamos falando em Olimpíadas, eu diria que seria a medalha de ouro nas inconstitucionalidades dentro da Suprema Corte do Brasil. Então, nós temos que desconfiar, sim. E aí, dentro disso tudo, desse âmbito, desse pânico, dessa histeria que tudo isso está englobando, né, desses ministros que resolveram descer das suas torres de marfim e encontrar esses partidos e colocar publicamente uma resistência para lá de estranha contra mais uma camada de transparência no nosso sistema eleitoral, paralelamente nós temos um relatório absurdamente técnico do deputado Felipe Barros aí, recomendo muito a nossa audiência dar uma lida nesse relatório, mais de 20 técnicos já atestaram, técnicos especializados em urnas eletrônicas e nessas tecnologias, atestaram que nossas urnas não são tão incorruptíveis assim, né? A gente pode colocar essa palavra, então é importante que nós agora demos a nossa resposta e os nossos questionamentos, que nós lotemos as ruas aí dia 1º, porque dentro de tanta reforma, para finalizar, Matos, tanta reforma, tanta coisa que a gente tem que passar no Brasil, eu diria que hoje a pauta mais importante é, sim, do voto auditável, do voto impresso auditável, sob escrutínio público, inclusive, porque essa histeria toda da oposição está, no mínimo, muito estranha e nós temos que proteger o nosso sistema eleitoral.